A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Lembrando que estamos em um estudo, também uma campanha, né? Os dois estão caminhando junto. Além de fazermos a campanha, estamos tendo um estudo sobre a campanha, né? Que é Entra na Minha Casa, meus irmãos. Hoje é o terceiro dia desta campanha, né? E baseado em Lucas capítulo 5, verso 27 a 32, que já estarei lendo, antes vou fazer uma oração. Se você está dirigindo e não pode fechar os olhos, amém. Bem tente. Pode causar um acidente. Mas se você está em uma condução e pode fechar os olhos, se você está em algum lugar, acabou de acordar e pode fechar os olhos, eu convido você a inclinar a sua cabeça. Eu convido você a esvaziar os pensamentos do dia, a esvaziar as coisas que vai ter que fazer, para que você dê lugar agora somente a esta oração. Amém? Eu acredito que você vai entender o propósito de Deus, o porquê que Ele quer entrar na sua casa e porquê que às vezes você não deixa, né? Porque alguma coisa impede. Amém? Feche seus olhos e eu vou orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é um escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Por quê? Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dali em abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, nesse exato momento quero apresentar vidas, pessoas, Pai, que estão machucadas, que estão feridas, que estão passando por lutas, por provações. Pessoas que estão com problemas familiares, Pai, com enfermidades, Deus. Eu oro para que o Senhor entre na casa deles. Tanto, Pai amado, material, como também a carne, Pai, como o seu corpo, como o seu templo, como que o Senhor possa entrar. Em nome de Jesus, faça essa obra. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, baseado em Lucas capítulo 5, vamos lá, Novo Testamento, vamos lá, deixa eu abrir aqui, Mateus, Marcos, Lucas. Para quem não sabe, vamos lá, existem 4 evangelhos, quais são eles? Mateus, Marcos e Lucas e João. Entendeu? Esse João é o mesmo que escreveu o Apocalipse, caso você não sabia. Esse mesmo João também escreveu 1ª, 2ª e 3ª João. E Lucas, aonde nós vamos ler agora, ele escreveu o Evangelho de Lucas e um livro de história. Qual que é o livro de história? Atos dos Apóstolos. Foi Lucas que escreveu. Lucas andou com Jesus? Não. Lucas andou com Paulo. Deu para entender? Vamos lá. Lucas capítulo 5, verso 27 a 32. É gostoso aprender um pouquinho, né, meus irmãos? É gostoso a gente sempre saber alguma coisinha, né? Vamos lá? Lucas capítulo 5, versículo 27 a 32 diz assim, ó. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi. Levi era um publicano. Grava essas coisas que é muito interessante, né? Assentado à recebedoria e disse-lhe, segue-me. Imagina que Levi estava ali para fazer a sua cobrança de impostos. E de repente Jesus passa ali e fala para ele, ei, psiu, segue-me. Versículo 28. E ele deixando tudo levantou e o seguiu. Olha que lindo, né? Ele de repente largou tudo e o seguiu. Largou tudo e o seguiu. Eu vou repetir. Largou tudo e o seguiu. Não vou falar agora para a sua carne, mas para o teu espírito, para a tua alma. Largou tudo e o seguiu. E o seguiu, vamos lá. Verso 29. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Então Levi ficou tão contente que ele fez o quê? Ele fez um grande banquete. É óbvio, né, que convidou Jesus. E havia ali uma multidão de publicanos, outros que estavam com ele à mesa. Então todo mundo estava sentado e reunido, né? E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Eles queriam separações. Agora Jesus vem mostrar que não há tipo de separação. Ele mesmo diz no verso 31 assim, ó. E Jesus respondendo disse-lhes, não necessita de médicos que estão são,
mas sim os que estão enfermos. Outro pernilongo aqui me enchendo o saco e uma moto passando na rua. Deu para ouvir aí? Que Deus guarde e não permita nenhum acidente, né? Aqui só o sangue. Então vamos lá. Verso 31, recapitulando e voltando aqui para o nosso assunto. Então Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos que são os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então quer dizer, o alvo de Jesus realmente era aquele, era buscar pessoas que estavam em pecado. Jesus não veio para os santinhos, os limpinhos, porque esses já se santificou, pronto, é só ir para a glória. Agora ele veio buscar aqueles que ainda não se santificou. Você que precisa se santificar todos os dias. Entendeu até aqui? Então, meus irmãos, nós já tivemos aqui falamos bastante coisas aqui, né? Hoje, tanto é que é o terceiro áudio, né? E ontem eu falei um pouquinho sobre Mateus capítulo 13, versículos 57 a 58, que eu quero dar uma recapitulada. Vamos lá? Mateus 13. Vamos lá. Versículos 57 e 58, que diz assim, ó. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então eu expliquei um pouquinho sobre isso, a incredulidade que impede, né? Às vezes muitas pessoas impedem de Jesus operar. As coisas não acontecem por causa do quê? Da incredulidade, né? Ora, se Jesus é luz, a casa que não tem luz, que não tem Jesus, está em trevas, meus irmãos. É simples assim. Se você detectou escuridão na sua casa, de repente seu filho começou a ficar agressivo, trevas. De repente seu marido começou a ficar muito ignorante, começou a pensar em coisas que não prestam, ou caso a sua mulher, trevas. Notou trevas, sinal que a luz está apagando. Opa, precisa de mais Jesus aí na casa. Entendeu? Vamos analisar Mateus 6, 22 a 24. Vamos lá? Já que estamos em Mateus aqui, volta um pouquinho para trás, né? Mateus capítulo 6, versículo 22 a 24, que diz assim, ó. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ó. Eita que pegou, hein? Ardeu. Sabe aquele beliscão espiritual? Foi agora. Ó. A candeia do corpo são os olhos, quer dizer, quem é que traz luminosidade para o corpo? É os olhos. Então tá. Quem é que traz luz para os olhos, para o corpo? É os olhos, né? De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos, porém, forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou de se dedicar a um e desprezar ao outro, não poder servir a Deus e a Mamon. Aqui mora um assunto muito interessante. Como é que pode ter luz no seu corpo, na sua casa? Como é que Jesus pode entrar na sua vida? Se você serve Jesus só 50%. Deu para entender? Como é que pode você se dedicar para Jesus? Opa, aceitei a Jesus, estou servindo a Jesus, me batizei, agora sou cristão. Mas ainda o velho homem bate na porta, sabe? E aí eu começo a falar palavras torpes, começo a falar um monte de coisa que não presta, significa o quê? 50% é de Jesus, 50% é do mal. Então o meu corpo se torna em trevas, porque Jesus não divide nada com ninguém. Aí Jesus não opera. E se Jesus não opera, as trevas tomam conta. Culpa de Jesus? Não, culpa dos maus olhos. Opa! Aí mora o grande problema. A gente gosta de contaminar o nosso corpo. E é aí, meus irmãos, que temos que pensar. Como é que posso convidar Jesus para minha casa? A campanha é: entra na minha casa. Casa material e casa corpo. Como é que Jesus pode entrar aqui na casa material ou casa corpo? Como é que pode Jesus habitar na sua vida? Como é que a luz pode chegar ali se eu não desistir das coisas que estou fazendo? Ah, eu quero Jesus, mas eu também gosto de Mamon. Mamon aqui é um nome de um deus da riqueza, vamos dizer assim, para você ter um pouquinho de compreensão, sabe? Servir ao dinheiro. Então, peraí, se você começar a servir a carnalidade, você não está servindo ao Senhor. É óbvio que vai acontecer o que está no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, você só pode ter um Senhor. Ah, eu não quero Jesus, eu quero Mamon. Então, tudo bem, faça bom proveito e saiba que isso é uma má escolha, tá? Mas você que escolheu. Ah, não, eu quero seguir a Jesus, então desista de Mamon. Porque aqui no versículo 24 ele diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro. Não tem como amar os dois. Não tem como viver meio termo. Pastor, quando Jesus voltar eu me conserto e passo pro lado dele. Eu só estou enganando o inimigo e pegando um pouquinho do que ele pode me dar. Ele não pode te dar nada, ele pode tirar de você. Tanto é que Jesus mesmo disse: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Você nem percebeu, mas ele já está fazendo isso.
Até quando você vai viver numa casa de trevas e aceitá-las? Porque você não tem que brigar, porque não é por muito falar que você será ouvido. Não adianta ficar pregando, não. Tem muita mulher que ganha um marido que não é cristão pelo seu próprio testemunho, disse o apóstolo Paulo. Então o que você tem que fazer? Você tem que saber como atrair Jesus para sua casa. Esse Levi era pecador, na casa dele está cheio de trevas. Os olhos dele eram maus, mas o que ele fez? Preparou um grande banquete e convidou Jesus. Mas o que Jesus disse para ele? Ei, para com tudo e me segue. Antes de Jesus entrar na casa dele, Jesus fez o convite. Jesus está fazendo um convite para você hoje. Você quer Jesus na sua casa? Quer? Larga tudo e segue-o. É um convite. Sabe, irmãos, eu não me gabo disso e mal falo isso, né? Mas existem muitas pessoas que aceitou Jesus, que vieram para Jesus por causa do cafezinho. Fico muito feliz, muito alegre. Existem muitas pessoas que se consertaram, que voltaram por causa do cafezinho. Eu sei que essa obra tem muito valor, tem muito poder, porque Deus está nela. Então eu tenho que continuar com essa obra e não posso parar, nem me desviar, nem me distrair com qualquer coisa, porque eu fui chamado para trazer isso para você. Quando é que você tinha isso antes? Não tinha. Poxa, outro dia uma senhora entrou no meu contato e falou assim: pastor, há 40 anos estou na igreja, nunca ouvi falar o que o senhor fala, nunca aprendi o que o senhor ensina. Ela estava maravilhada. Culpa do pastor dela? Não. Às vezes ele não tinha condições de buscar aqueles estudos. Eu leio 3, 4 livros de uma vez só, não para me gabar, mas para buscar conhecimento, para saber o que eu vou falar para você, porque eu não quero te dar qualquer comida, eu quero dar a comida. Porque a Bíblia mesmo fala no livro de Jó que o ouvido prova as palavras como a boca o paladar. Significa que você come pelo ouvido, porque a fé não vem pela boca e nem pelos olhos. Ela vem pelo ouvido. Entendeu? Então procure pensar, escuta esse áudio 2, 3 vezes, a maneira que o Espírito Santo, que eu trabalho com ele, a maneira que o Espírito Santo vai entrar na sua vida e vai te mostrar: filha minha, é assim que a luz vai entrar na sua casa. Eu estou fazendo aqui a obra, eu tenho certeza que ele já está aí te visitando. E ele vai trazer Jesus na sua vida. Jesus vai entrar na sua casa. Escuta o que eu estou falando. Ele vai entrar na sua casa, custe o que custar, queira o diabo ou não queira, Jesus vai entrar na sua casa. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu termino esse áudio hoje